Catequistas em Rede, estamos aqui hoje com o 15º vídeo da nossa série. E hoje, 1º de maio, dia de São José Operário, dia do trabalhador. Eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho uma das encíclicas do Papa João Paulo II, chamada Laborem Exercens, justamente sobre a realidade do trabalho humano. E essa encíclica, ela foi escrita 90 anos após a publicação da encíclica do Papa Leão XIII, chamada Rerum Novarum, que significa das coisas novas, quando o Papa faz uma reflexão diante do surgimento da sociedade industrial, uma reflexão sobre o trabalho, o trabalhador. Isso tudo se enquadra dentro da chamada doutrina social da Igreja, quando a Igreja, à luz da Palavra de Deus, reflete sobre temas sociais. E eu tenho aqui esse volume com várias das encíclicas de João Paulo II e, dentre elas, essa que versa sobre o trabalho humano. E o Papa, então, ele recupera o sentido do trabalho à luz da Palavra de Deus, desde lá a criação em Gênesis, quando Deus trabalha e descansa no 7º dia. E o Papa vai dizer também que o trabalho distingue o ser humano dos demais seres e é a chave da questão social. E nós estamos nessa situação aí de pandemia e sabemos que as consequências da pandemia no campo do trabalho serão muito grandes e desafiadoras, e os governantes e toda a sociedade teremos que encontrar soluções para superar as consequências aí da pandemia no que tange ao trabalho, ao emprego, ao salário e todas estas questões. E eu gostaria de partilhar com vocês um pouco o que o Papa reflete ao final da encíclica, o trabalho humano à luz da cruz e da ressurreição de Cristo. Então diz aqui o Papa João Paulo II: o Evangelho profere, em certo sentido, a sua última palavra, a propósito disto ainda, no mistério pascal de Jesus Cristo. E é aqui que é preciso ir procurar a resposta para estes problemas tão importantes para a espiritualidade do trabalho humano. No mistério pascal está contida a cruz de Cristo, a sua obediência até a morte, que o apóstolo contrapõe àquela desobediência que pesou desde o princípio na história do homem sobre a terra. Aí está contida também a elevação de Cristo que, passando pela morte de cruz, retorna para junto dos seus discípulos com a potência do Espírito Santo pela ressurreição. E agora então o Papa, olha aqui, falando sobre o suor e a fadiga do trabalho. O suor e a fadiga que o trabalho comporta necessariamente na presente condição da humanidade proporcionam aos cristãos e a todo homem, dado que todos são chamados para seguir a Cristo, a possibilidade de participar no amor à obra que o mesmo Cristo veio realizar. Esta obra de salvação foi realizada por meio do sofrimento e da morte de cruz. E prestem atenção agora, olha aqui que o Papa fala sobre o trabalho, o relacionando com a cruz de Cristo. Suportando o que há de penoso no trabalho, em união com Cristo crucificado por nós, o homem colabora de algum modo com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Mostrar-se-á como verdadeiro discípulo de Jesus, levando também ele a cruz de cada dia, nas atividades que é chamado a realizar. Então, o trabalho na sua dimensão da fadiga, do cansaço que devemos suportar, nos une à própria cruz de Cristo, nos insere na cruz de Cristo que redimiu a humanidade do pecado e da morte. E continua o Papa: Cristo, suportando a morte por todos nós, pecadores, ensina-nos, com o seu exemplo, ser necessário que também nós levemos a cruz que a carne e o mundo fazem pesar sobre os ombros daqueles
que buscam a paz e a justiça. Ao mesmo tempo, porém, constituído Senhor pela sua ressurreição, ele, Cristo, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, opera já pela virtude do Espírito Santo nos corações dos homens, purificando e robustecendo aquelas generosas aspirações que levam a família dos homens a tentar tornar a sua vida mais humana e a submeter para esse fim toda a terra. Então, o trabalho faz parte da condição humana, e se nós o realizamos nesse propósito também, na construção da sociedade, ajudando na construção do próprio reino de Deus, nós nos inserimos na dinâmica pascal da morte e ressurreição de Jesus. E hoje celebramos São José Operário, que trabalhava com amor e por amor, e até ensinou o seu ofício de carpinteiro a Jesus, o seu filho adotivo. E aqui então o Papa volta a falar da relação entre o trabalho humano e a cruz de Cristo. Muito belo o que ele diz, olha só. No trabalho humano, o cristão encontra uma pequena parcela da cruz de Cristo e aceita com o mesmo espírito de redenção com que Cristo aceitou por nós a sua cruz. E graças à luz que, emanando da ressurreição do mesmo Cristo, penetra dentro de nós, descobrimos sempre no trabalho um vislumbre da vida nova, do novo bem, um como que anúncio dos céus novos e da terra nova, os quais são participados pelo homem e pelo mundo, precisamente mediante o que há de penoso no trabalho, mediante a fadiga e nunca sem ela. Ora, tudo isto, por um lado, confirma ser indispensável a cruz numa espiritualidade do trabalho humano. Por outro lado, porém, patenteia-se nesta cruz, no que nele há de penoso, um bem novo, o qual tem o seu princípio no mesmo trabalho, no trabalho entendido em profundidade sobre todos os aspectos e jamais sem ele. Então, com o nosso trabalho, participamos da cruz de Cristo e já vislumbramos a vida nova que brota após a cruz. Então, é muito importante isso, como diz aqui João Paulo II, na espiritualidade do trabalho. Então, concluindo aqui, diz João Paulo II, e será já este novo bem, fruto do trabalho, uma pequena parcela daquela nova terra, onde habita a justiça. E em que relação permanecerá ele com a ressurreição de Cristo, se é verdade ser aquilo que multiformemente é penoso no trabalho do homem, uma pequena parcela da cruz de Cristo? Então, se no trabalho participamos da cruz de Cristo, também, como diz agora o Papa, participamos já um pouco da sua ressurreição. O concílio procura responder também a esta pergunta, indo aurir luz nas mesmas fontes da palavra revelada. Lá em Lucas 9:25, é certo que nos é lembrado que nada aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a si mesmo. E continua o Papa, a expectativa da nova terra, porém, não deve enfraquecer, mas antes estimular a solicitude por cultivar esta terra, onde cresce aquele corpo da nova família humana, que já consegue apresentar certa prefiguração em que se vislumbra o mundo novo. Por conseguinte, embora se deva distinguir cuidadosamente o progresso terreno do crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida em que tal progresso pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, tem muita importância para o reino de Deus. Então, o reino de Deus não se dará nesse mundo em sua plenitude. Aqui é o início do reino de Deus. E quando nós trabalhamos, de certa maneira, estamos aí participando da construção desse reino, que, claro, ultrapassa infinitamente os limites desse mundo. O reino de Deus que desabrochará totalmente na vida eterna. Aqui na terra nunca viveremos o paraíso, diante das suas contradições e sofrimentos, mas já é um início do paraíso. Então o Papa
ele coloca essa dimensão. O trabalho nos faz participar da cruz de Cristo e já também nos ajuda aí na vivência do novo céu e da nova terra, ou seja, da plena experiência do reino de Deus que se dará na eternidade. Então que nós hoje possamos também agradecer a Deus pelo nosso trabalho. O trabalho constitui uma das características essenciais da experiência humana. E claro, diante da pandemia, rezar a Deus que ilumine governantes e toda a sociedade na busca de soluções pela crise que iremos enfrentar diante do inevitável desemprego, fruto da pandemia e todas as consequências que ainda nós nem sabemos com certeza quais serão. Então rezemos hoje e nos inspiremos também em São José Operário, fazendo com amor o nosso trabalho de cada dia. Rezemos pelos desempregados, por aqueles que não têm um salário compatível com suas necessidades, enfim, toda essa questão do mundo do trabalho. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde você pode acessar no site do Vaticano essa encíclica de João Paulo II sobre o trabalho humano, poderá lê-la com calma. É uma belíssima reflexão sobre o trabalho humano, sobre a espiritualidade do trabalho. Agradeço a você, catequista, e a você que mesmo não sendo, vamos dizer, diretamente catequista, com uma turma de catequese, está conosco, participando aí dos nossos vídeos. Muito obrigado. Continue compartilhando o vídeo com catequistas, também com agentes pastorais, enfim, para aqueles que querem aprofundar a fé, principalmente aqui à luz da catequese. E hoje, então, essa reflexão sobre o trabalho humano, no dia 1º de maio de 2020, dia de São José Operário e dia do Trabalhador. Que Deus abençoe a você e até o próximo vídeo.